curvar-se sua fronte, nós vamos orar ao Senhor. A nossa arma contra o mal, contra tudo, e o Senhor ouve a oração do justo, como está na sua palavra, pela sua eficiência. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, agradecemos, Pai, por todos os benefícios que tu tens feito em nossas vidas, pela nossa salvação, pelo ar que respiramos, pela nossa vida, pelo louvor, pela adoração a Ti, Senhor, que só Tu mereces toda a honra e toda a glória. Dá-nos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos direcione nessa mensagem, Pai, que ela possa edificar a Tua igreja, a partir de mim, que possa aprender e aplicar na nossa vida, na minha vida, na vida de todos os nossos irmãos. Eu te peço, Senhor, a Tua proteção contra qualquer distração que o inimigo queira colocar nos nossos corações, para que nós possamos entender que Tu, Senhor, és primazia em nossas vidas. Tu és a maior prioridade, porque Tu és Deus soberano sobre todas as coisas. Nós Te louvamos e exaltamos o Teu nome, em o nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Amado, você abre a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos 7, 24 a 30, mas paralelamente nós iremos consultar também Mateus 15, 21 e 28, que são textos correlatos, são iguais, né? Há algumas diferenças, mas a essência é a mesma. Amém? Eu queria que vocês nos ajudassem em Marcos 7, 24 a 30, que diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, quer dizer, de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? Você pode se assentar, minha amada, por favor. Amados, aqui em tudo isso nós vemos que Jesus estava num lugar muito ruim, local dos gentios, incrédulos, zombeteiros, vários deuses, a idolatria permeava aquele lugar, o paganismo e todas essas coisas, e lá era devastador essa situação. Os judeus consideravam os habitantes dessas cidades cães impuros. Jesus, em Marcos 7, 1 a 23, não é preciso depois você confere, já havia provado que não existem alimentos impuros. E agora ele revela que não há pessoas impuras. O Evangelho é para todos. Aqui em Marcos 7 e Mateus 15, nos mostram uma mulher estrangeira, muito aflita, que se lançou aos pés do Senhor Jesus. Ela possuía uma grande fé, e nessa fé perseverava. Chegou muito desesperada, mas foi vitoriosa na sua súplica ao nosso Salvador. Amados, esta pregação, no domingo passado, próximo passado, a irmã Andresa, ela falou sobre os fundamentos da fé. Eu já tinha preparado o esboço dessa pregação. Quando ela pregou sobre os fundamentos da fé, eu fiquei empolgado com aquilo. Como é que Deus está confirmando uma coisa sobre a fé que nós precisamos ter? A fé verdadeira, aquela que nós cremos mesmo que vai acontecer e acontece pela misericórdia de Deus. E aí aconteceu preparar esse sermão. Eu falei ainda há pouco com a nossa irmã querida, expliquei para ela. Daí um discípulo meu disse assim: será que alguém foi
Será que alguém foi ver, viu a pregação, a sua pregação lá e passou para a Andresa, ou vice-versa? Brincadeira, não houve nada disso. O Senhor confirma as coisas que nós queremos. A palavra de Deus é para edificar, é para tratar, é para transformar. Aqui nós não temos a questão da teologia de libertação, teologia de bênçãos de qualquer maneira, não. As bênçãos vêm do Senhor para tratar das nossas almas. Nossas necessidades são para que nós busquemos mais ao Senhor e dar primazia a Ele. Mas como eu estava falando aqui, Jesus passou naquele momento lá num local muito ruim. E aquela mulher chega muito desesperada, mas ela foi vitoriosa na sua súplica ao nosso Senhor e Salvador. O primeiro tópico aqui está que aquela mulher, ela percebe, tem discernimento de que sua filha está possessa. Está lá em Marcos 7, 25 a 26. Ela sabia que o problema da filha era espiritual. Estava sujeita a um poder diabólico, sofrendo de um mal que os médicos não sabiam e nem sabem hoje ainda como curar. Amado, eu vou continuar dizendo sempre isso. Nenhum ser humano, nenhum profissional pode curar a alma de ninguém. Só Jesus Cristo. Nem psiquiatra, nem psicólogo são bons profissionais, mas não curam. Só o Senhor Jesus. Então, amados, essa aqui é um momento em que ela havia aquele problema e tudo, e os médicos talvez ela já tivesse procurado, mas não conseguem, não puderam, nem podem libertá-la. Só Jesus. Hoje, pessoas que não obedecem a Deus, isso aqui, amados, que é preciso entender, que não se arrependem dos seus pecados, muitas vezes são acometidos dessas prisões diabólicas. Amados, é verdade. E o pior é que muitas vezes essas prisões se transferem para a família, causando angústia, desesperos. Às vezes a necessidade faz com que oremos por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros, não só por nós mesmos. Aquela mãe sentiu na alma o que sua filha estava enfrentando. Ela sabia o que estava acontecendo com a sua filha lá na sua casa. Ela viu o poder de Jesus que poderia libertá-la, então clamou com todas as forças da sua alma e com perseverança. Como o título falou, nós falamos sobre o título aqui. Deixa eu voltar aqui para mostrar o título que nem falei. A fé com perseverança liberta. Esse é o título dessa mensagem. Ela não parou de clamar, de orar, até ver sua oração aceita e respondida. Amados, onde há uma pessoa de fé, que ora, que busca o Senhor, que clama a Ele, e Ele responde, curando, libertando, transformando essa pessoa que persevera na fé. Fé perseverante, amados, é constante, orai sem cessar. Sabe, não é só preciso, eu vou orar tal essa hora aqui, eu vou para a vigília na igreja, muito bom, como nós temos aqui, as vigílias, e tudo, vai ter vamos orar, é muito bem, orar sem cessar, é orar todo momento, aonde você estiver. Você está dirigindo, você está orando, você está no trabalho, você está fazendo serviço de casa, você está orando. Senhor, o inimigo, amado, ele nos procura brechas para nos atacar, sabe? E há coisas que você só pode acabar com aquilo, ou enfrentar aquilo, através da oração, perseverante. Orar, orar e orar, amados. Ela diz, não, eu já orei, Senhor, olha isso aqui. Muitas pessoas procuram a Deus só quando estão com necessidade premente, necessidade muito grande na sua vida. Estão passando por uma dificuldade, é quando eles procuram. Amém. Que ainda assim as pessoas procuram ao Senhor, porque sabe que já não existe outra solução. E nós precisamos fazer isso. Mas não precisamos procurar o Senhor só quando temos necessidade.
Nós precisamos orar ao Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós precisamos orar ao Senhor para dizer: Senhor, nós te damos graças por tudo aquilo que nós temos. Porque tudo que você tem, que eu tenho, foi Deus que deu. Não foi você porque você foi muito inteligente, que você foi muito preparado. Amém por isso, que é verdade. Mas Deus nos fornece tudo. Tudo o que você precisa, o que eu preciso, Ele fornece. Só Jesus faz isso, ninguém mais. E nós pregamos muito sobre isso, a questão da palavra de Deus, amados. Deus é capaz de fazer coisas maravilhosas pela fé, quando nós acreditamos nele, sabe? Nós nos tornamos com aquela mulher corajosa. Uma frase que eu sempre tenho é dizer que a coragem não é a ausência do medo, e sim a presença da fé, apesar do medo. É isso que é a coragem. Não existe nenhum super-homem na terra de fé. Não, o cara é bom e tal. Até o super-homem tinha criptonita, que ele tinha medo. Nós precisamos ter fé, amados. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, que conviveram com ele por 3 anos, aprendendo, sendo discipulados por Jesus, eles tiveram o privilégio de conviver com Jesus. Mesmo assim, vendo ele fazendo os milagres, muitas vezes sua fé vacilava. Nós temos o privilégio, hoje, de não conviver com Jesus fisicamente, mas acreditamos que pela fé, através do Espírito Santo de Deus, Ele faz a obra nas nossas vidas. Amém, amados? Aquela mulher cananeia, ela acredita em muitos deuses, ela acredita em muitas coisas, mas agora ela busca Jesus pela necessidade que ela enfrenta. E aquela mulher, ela enfrentou todo tipo de discriminação. Primeiro, a discriminação por não ser judia. Ela é sírio-fenícia, ela falava grego, ela tinha uma cultura grega, mas ela não era grega, era cananeia. Cananeia, de lá onde Josué expulsou aquele povo, os cananeus, de lá, ela era isso. Mas ela teve fé de procurar o Senhor e teve coragem para enfrentar. Ela era considerada como uma pessoa imunda, como um cão. Amado, lá no Oriente, você pode chamar a pessoa de qualquer apelidar, chamar nome para ele, qualquer coisa. Mas se você chamar de cão para ele, você vai morrer. É uma ofensa muito grande para aquele povo ser chamado de cão. Eles consideram aquilo imundo. Coisa judaica, né? Nós não vamos entrar nesse. Mas aquela mulher, ela perseverou. Aquela mulher não podia dar à sua filha a salvação de sua alma, mas ela podia pedir a quem pudesse fazer este milagre. Nós não podemos dar aos nossos filhos a vida eterna. Tá? A gente pode até dizer assim, às vezes, o filho do fulano, a filha do fulano, aquela pessoa é muito abençoada, ele está na igreja todo o tempo, é um homem de Deus, ele ora, ele busca o Senhor, é um homem transparente, é claro, ele olha nos olhos das pessoas e fala as verdades, não mente, não é hipócrita. Mas a filha, o filho, estão fora dos caminhos do Senhor. Amados, isso é uma questão pessoal. É uma questão pessoal. Você não pode chegar lá e amarrar, não. Eu digo sempre que a Hannah com 15 anos agora, 150 anos já, a Hannah, 15 anos, eu digo sempre, nós estamos ensinando nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor, e vamos lá e ensinando o nosso devocional, oração e oração. Vamos, um exemplo negativo que Deus não ouça essa minha palavra nem permita. Completar a maioridade dela, dizer que não quer ser mais discípula de Jesus. O que é que eu vou fazer? Vou orar e vou continuar sem cessar e amar cada vez mais. Amém? É assim, mas as pessoas apontam o dedo, olha, filha do pastor, o filho do líder, blá, blá, blá. É isso, é uma questão pessoal, meu caro. É uma questão de escolha. Se você deu todos os rudimentos principais de ensino, de chamar, de
confrontar nos erros e tudo mais, e a pessoa aprendeu tudo isso, e lá na frente a pessoa... Isso é uma questão de escolha. Você não tem culpa, você tem as mãos e o coração lavado. Amém? Agora, quando a pessoa também vacila nessa situação, dos ensinamentos, do confronto e tudo mais, é outra coisa. Bem, mas aquela mulher, voltando àquele assunto, ela perseverou. Nós não podemos, isso é uma questão... Mas o que nós podemos fazer por eles, por essas crianças, é orar, clamar ao Senhor por sua misericórdia, para que se voltem para Ele ou se convertam ao nosso Salvador. Aquelas pessoas que não são convertidas. Aquelas que ainda não aceitaram Jesus. Porque alguma coisa impede, amado, dessas pessoas tomarem uma decisão por Cristo. Há uma prisão, há uma coisa que bloqueia. Amados, eu sei porque eu passei isso na minha vida. Eu fui um ateu. Eu persegui crente, eu falo sempre isso porque foi verdade. Eu perseguia crente, padre, espírita. Quem era religioso, eu jogava pedra na bicicleta do padre, fazia o que eu não gostava, detestava religiosos. E dizia, ser crente com esses caras aí e tal, eu não sou e tal. Eu era um errado, eu não era nada. Mas um dia o Senhor me quebrou. Uma força que eu nem imaginava que eu tinha. Eu pensava que eu tinha muita força. Naquele tempo eu era um bom atleta, um bom jogador de futebol. Mas essa força sobrenatural só Deus tem. Ele pode quebrar. Ele pode desbloquear teu coração e abrir teu coração para tomar uma decisão por Cristo, enquanto é tempo. Quando eu tomei essa decisão, Ele preencheu o meu eu em todos os sentidos, coisa que eu não tinha. Eu podia ter dinheiro, podia ter um status social, podia ter isso, ter um estudo, qualquer coisa assim, mas eu não tinha Jesus, então eu não tinha nada. Eu não era ninguém. Hoje eu sou discípulo de Jesus. Amém? No segundo tópico, diz assim, aquela mulher se prostra aos pés do Salvador com fé, está nos versos 25. Ela estava desesperada e precisava de ajuda urgente. O seu sofrimento a levou a Jesus. Quantas vezes nós, num sofrimento profundo, onde nossa esperança cessou, quando de um diagnóstico médico nos leva a profunda aflição, é hora de nos prostrarmos aos pés do Senhor em oração perseverante e aguardar com fé a resposta de cura do nosso Senhor que virá. Amado, é muito difícil isso. Eu passei por isso. Eu sei o que é isso. Você recebe um diagnóstico do médico, você vai no médico e o médico examina, faz todos os exames e diz, olha, você está com doença, você está com câncer, como fez comigo. Você está com leucemia. LMC, leucemia mieloide crônica, você ia dizer, daqui a algumas pessoas dizem, daqui a 2 meses, 2 anos, já vai para a glória. Era, e todo mundo dizia, até a minha esposa estava me olhando desconfiada. Ela pensava que ela ia se livrar assim tão facilmente de mim. Mas a misericórdia de Deus é tão grande. Eu estou aqui. Amém? Amados, naquele momento com aquela doutora lá, a minha nora lá me levou, lá, a médica levou com uma especialista aqui, tá, mulher hematologista e famosa e tal, uma pessoa muito educada, e chegou eu, a Luciana, pegando a mão dela, do meu filho, lá do Alain e tal, e naquela hora ela disse assim, não, senhor, ela foi passando aquela manteiga, né? Não, sabe, senhor Arão, por quê? Sabe, não sei o que tem. Doutora, quando é que eu vou morrer? Me diga logo. Foi, é verdade. O senhor é muito direto. Não, claro, eu quero me preparar, eu quero saber, eu sou muito prático, eu quero saber quando é que eu vou morrer para poder preparar logo as coisas aí, né? Pegar a minha mala ou qualquer outras coisas e, sabe, pegar o meu dinheiro, botar no bolso e levar, né? Meu cartão de crédito, né? E isso não vai valer nada lá. Tá. E, amados, naquele momento, quando houve o diagnóstico, eu lhe digo que eu senti um impacto, sim, senti. Mas, imediatamente, alguma coisa veio assim, poxa, o médico fala uma coisa, mas eu creio num Deus
que Ele pode todas as coisas. Eu não aceito isso. E um dia, depois disso, que foi tudo confrontado, pela madrugada me levantei para orar, me ajoelhei aos pés do Senhor e comecei a chorar aos pés dele. Senhor, eu estou com esse problema, tudo bem, tu sabes, tu me conheces, porque eu oro assim, eu conversando com Deus, sem muitas palavras não. Senhor, tu me conheces, sabes quem eu sou. Sou um pecador, não sou perfeito, mas eu tenho uma filha de 3 anos, que tu me deste no ocaso da minha vida, a bênção da minha vida, para me cuidar. E agora eu tenho essa doença. O que é que eu vou fazer? Eu quero ensinar ela. Eu me lembrei, o rei Ezequias um dia também fez essa situação. Ele pediu um tempo para ti, tu deste para ele, porque ele tinha uma obra para terminar. Eu tenho uma obra para terminar na vida da minha família, na vida da igreja onde eu estou. Eu chorei aos pés do Senhor e fiquei tranquilo. Pronto, vamos continuar normalmente, tomando um remédio muito forte durante 7 anos. Dezembro de 2017, o Senhor me cura. Eu estou curado de leucemia, meu amado. Eu não tenho. Sou monitorado pelo hematologista, porque isso é natural, né? Deus tem feito tantas coisas nas nossas vidas aqui nesta igreja, milagres têm acontecido, amado, pela fé. As pessoas precisam ver isso. Nós não viemos aqui para a igreja só para procurar cura, bênção, nada disso. Nós viemos aqui para adorar o Senhor. Mas pela sua misericórdia, Ele derrama isso para cada um de nós, através da fé que nós tenhamos nele. Não por palavras, mas pelo aquilo que você sente o coração. Jesus, Ele vê é coração. Aqui, amado, tem aqui em Mateus 15, tem algo muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui. No verso 15, 23, diz assim, ele, quer dizer, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra, respondeu a cananeia, e os seus discípulos, não respondeu palavra. Olha, entende isso? Eu entendi isso pelo Espírito. Ele não respondeu palavra. Ele ficou em silêncio. Jesus ficou em silêncio. Mas ele não falou em palavra. Mas ele transmitiu, ele viu através do poder que ele tinha, o que tinha no coração daquela mulher. Ele ficou pensando, olhando para aquela mulher, ele não disse palavra nenhuma, ele ficou pensando e vendo o que estava no íntimo daquela mulher. Será que ela está querendo me enganar? E ninguém pode me enganar, eu estou falando por minhas palavras. E ela está querendo me enganar? Fazendo as mesmas palavras, porque ela falou uma palavra que só os judeus falam, lá em Mateus, aqui em Mateus, quando ele diz assim, Jesus, filho de Davi, só quem usava essa palavra, só os judeus, ninguém mais usava, porque Jesus era da raiz de Davi, só quem sabia eram os judeus. E ela falou, sendo uma cananeia, uma mulher idólatra, uma mulher que não era judia, ela falou isso. Quando ela falou essa coisa assim, aí Jesus disse, puxa, essa fé dessa mulher, eu acho que impactou o coração de Jesus. E ele ficou. Houve arrazoamento dela com ele? Houve. O que é arrazoamento? É discutir. Arrazoamento é discutir. Mas discutir com respeito, né? Eu creio, amados, que naquele momento Jesus viu a fé daquela mulher. Ela viu o interior daquela mulher. Ela viu o coração daquela mulher desesperada. É o tipo da eu faço qualquer coisa para que tu libertes a minha filha. Amado, quantas orações nós fazemos às vezes quando nós sentimos uma situação dessa, que você vê a sua filha, ou vê seu filho numa situação difícil, já em fase terminal, Senhor, eu faço qualquer negócio. Tem pessoas que erram, em vez de procurar o Senhor em oração, e orar sem cessar, muitos vão procurar outras coisas, vão procurar até macumbeiro, não sei quem mais, espírito. Não, só Jesus cura.
E aquela mulher, ela fez tudo aquilo, ela enfrentou toda aquela dificuldade com tanta coragem, sabe? E no final, Jesus disse, olha, eu venho dar primeiro para os filhos. O que ele quis dizer? Porque ele veio, na primeira vinda, ele veio para os judeus, o povo eleito. O povo eleito é o povo judeu. A primeira vinda dele foi para isso. Ele disse, não, eu vou para os filhos são os judeus. Não é para os gentios, não é para ninguém, não. Isso é só para o povo judeu. Essa bênção é só para... Acontece que dá para entender que as bênçãos do Senhor, elas ficam no ar, sabe? O que acontece? O povo de Deus, naquele tempo lá, ele pega aquelas bênçãos para eles, para os judeus, e aceita aquilo. E as outras pessoas? Não, mas pela fé. O que atrai o coração de Jesus, a fé daquela mulher, aquela bênção vem e liberta a filha dela. Veja através o que a fé pode fazer, amado. A força, o poder da fé. O que aconteceu com aquela mulher. Mas eu quero só as coisas que vêm, mas eu só dou para os filhos, né? Daí ela diz, mas da mesa também só caem as migalhas que saem para debaixo da mesa. Eu tenho uma outra explicação para isso, mais profunda, é teológica, mas eu vou até falar só para a gente entender alguma coisa, como a gente dá para entender teologicamente. Há uma coisa muito séria. A mesa que fala, a mesa dos judeus era aqui no chão, todo mundo sentava no chão, era baixinha. Como iria cair as migalhas ali no chão, que não tem espaço? E a palavra em grego, caem, as migalhas caem, em grego quer dizer que vem do alto, que vem lá de cima, vem de uma altura muito grande. Essas que caem eram as bênçãos que vinham da mesa de Deus, lá do céu. Amados, precisamos entender isso. A Bíblia, ela nos ensina coisas maravilhosas, amados, e o Espírito Santo nos confirma as coisas que precisamos aprender para aplicar em nossas vidas. E às vezes as pessoas têm um diagnóstico médico, a pessoa diz que entra em ansiedade profunda, e a pessoa já vai morrer mais rápido mesmo. Por quê? Não tem fé, não acredita no Senhor. Sabe? Quando você ora, mano, você abre as portas do céu, o Senhor fica olhando, porque Ele olha a essência do seu coração, quando é uma oração verdadeira, que você chora aos pés do Senhor. Chorar, sabe? Chorar e dizer, Senhor, Tu és a minha âncora, Tu és o meu refúgio, Tu és o lugar onde eu posso me segurar, eu posso confiar. Não confio em homens, porque o coração do homem é enganoso, mas de Ti, Senhor, eu confio. Isso é fé. Nós temos muitas ilustrações para ver a questão de fé. Quantas vezes você enfrentou acidentes que a mão de Deus não permitiu, pelas suas orações, por você ser um discípulo de Jesus que ora e as bênçãos do Senhor vêm de proteção sobre você. Quando nós oramos uns pelos outros, oramos pelas famílias, o Senhor vem com sua mão protetora e protege, não permite que você caia, que você se quebre, que você morra, assim, antes do tempo dele, do tempo da hora certa de Deus. Nós temos um carro novo, daí um dia desse deu uns 4 problemas, parava tudo, parece que não tinha bateria. Daí a Luciana passou umas 3 vezes lá, eu mais umas 2, levei na concessionária e tal, tá. Daí quando foi nesse dia, ela parou lá no sinal, lá perto da Metropolitana, para lá para trás. Daí esperou lá, daí ela pegou e liga para mim. O carro não liga, está parado aqui, ela estava com a Hanna. Não liga, não abre nem o porta-mala, não abre nada. Parou tudo. Eu disse, tá. Eu vou aguardar a tua resposta. Eu orei. Senhor, em nome de Jesus, faz. Aí tá, passou-se, fiquei orando. Aí
Daí quando eu vi, eu disse, me lembrei, poxa, ela está com a Hannah sozinha, 2 mulheres no carro, naquele lugar é perigoso, já estava assim, meio tarde, eu vou ter que ir lá. Mas eu tinha certeza que já estava funcionando. Quando eu cheguei lá, estava funcionando o carro. Tá. Poxa, é detalhes pequeninos, amados. São detalhes que mostram a nossa fé. Eu estava esperando que ela me ligasse. Olha, não, já está tudo pronto. Quando eu vi, já tinha lá o meu discípulo, já está lá, qual é o nome daquele rapaz que faz tudo, né? O Severino estava lá já, pronto. Era o Renato, estava pronto lá para a Renata também. Não, está resolvido o negócio. Fé, amados, fé. Tem tanta coisa, amados, que a gente não vamos para a honra e glória do Senhor. Nós temos vivido isso, amados, vivendo por fé. Nós devemos viver por fé, sabe? Nessa terra caótica, cheia de problemas, de dificuldade, você tem que fazer diferença. E você faz diferença quando você é transformado verdadeiramente. Aonde você esteja, você é uma pessoa diferente, sim. E você crê pela fé. Não te preocupa, não. A gente ora, tem pessoas aqui que estavam adoentados, tal. Nós vamos orar depois, vamos orar por essas pessoas aqui. Nós oramos em casa, mas vamos orar aqui com a igreja. Amém, amados? Às vezes, amados, muitas vezes, nossas aflições, sofrimentos nos dão a oportunidade de nos quebrantarmos aos pés daquele que pode curar, transformar, mudar nossas atitudes para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Você já se quebrantou, já chorou aos pés do Senhor por aquela dificuldade que você enfrenta ou enfrentou? Vá em frente, amado, ore, ore e ore. Quantas vezes o inimigo se coloca contra você para amedrontá-lo, para desanimá-lo do seu ministério, tirando a paz da sua família, fazendo você baixar a cabeça para ele? Enfrente-o em oração, unja a sua casa, as janelas e as portas, e peça que o Senhor expulse o mal que se instalou ali no seu lar, que saia da sua presença, da sua família, do seu ministério. Aquele mal-estar que acontece geralmente com famílias, marido e mulher, filhos e tudo mais, infiltração do inimigo, amado, falta de oração e fé. Expulse no nome de Jesus. Peça ao Senhor autorização para que ele saia daquele lugar e vá para o mais profundo abismo. Isso acontece. Eu faço isso na minha casa. Eu faço isso, porque eu sei quanto ele ataca todos os líderes que estão aqui. Muitos colegas meus passam por essas lutas constantes, porque o inimigo não quer atacar pessoas que estão fora do ministério, pessoas que não estão muito interessadas, não estão muito, compromissadas. Não, para ele não interessa. Interessa que ele está compromissado e ele vai lá para querer atacar, para desanimar, para que as pessoas abandonem os caminhos do Senhor. É isso que ele faz. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Está escrito na sua palavra. Mas existe um Deus todo-poderoso que está acima de todas essas coisas, amados. Amém? Quantos jovens, adolescentes são tentados pelo inimigo quando alguém diz para ele, tu não é um discípulo de Jesus, você não é uma discípula de Jesus, não. Porque você fala algumas coisas, né? Porque você está enganando, e está enganando a si mesmo, está enganando a igreja, está enganando a família, sua igreja, seus irmãos. Amados, porte-se aos pés do Senhor e o adore. E o adore. Em João 4,23 diz, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aquela mãe transformou sua angústia em adoração ao Senhor Jesus. Mateus 15:25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. É uma oração de adoração. Isso é adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando você se volta para Deus. Amados, sabe que o inimigo às vezes coloca no coração de muitas pessoas, até dentro das próprias igrejas, a crítica. A pessoa às vezes está pensando e começa a criticar por causa disso, e perde uma bênção maravilhosa que está guardada para ser entregue naquele coração.
talvez alguma coisa que está faltando ainda naquela vida, sabe? Talvez um pecado não confessado, que isso atrapalha muito e fica difícil Deus ouvir uma oração sem esse arrependimento sincero. Terceiro ponto, amados, vem aqui, é uma mulher determinada e corajosa, como está nos versículos 27 e 28 de Marcos. Já falei até sobre isso, mas vamos adiantar. Vou falar de novo, quantas dificuldades aquela mulher enfrentou com determinação. Ela nem grega era sírio-fenícia, conhecia a cultura grega, falava o grego, mas não era grega, era cananeia. Quanta discriminação ela enfrentou para ver sua filha liberta de espíritos imundos. Ela era gentia e Jesus era judeu. Ela era uma mulher e aquela sociedade era amplamente machista. Os rabinos não aceitavam mulher, até hoje eu creio que não aceitam. Quer dizer, não aceitar no sentido de colocar lá numa sinagoga que você vai ver, homens aqui e as mulheres lá atrás. Eu digo isso porque eu tenho uma descendência judaica, mas graças a Deus eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, e em um Messias que já veio, não aqueles que estão esperando. Amém? E aquela mulher, ela está enfrentando essas coisas todas. E Jesus dá o exemplo dos cachorrinhos, como eu já falei. Era como se ele estivesse contra ela. Poxa, ele não fala nada. E os discípulos lá atrás, Senhor, despede essa mulher, manda ela embora, que ela está gritando aqui atrás. Eu acredito também que ele diz assim, não, para acabar logo com isso, cura essa mulher, trata, porque ele sabia que ele tinha um poder. Isso não fala na Bíblia, mas dá para a gente entender no seu contexto. E aquela mulher persistindo em oração. E já falei sobre dessa questão que era para o povo de Israel. Deveria levar o evangelho primeiro a Israel, a prioridade eram os judeus. Romanos 15:8 fala sobre isso. A mulher compreende o fato, mas se volta para Cristo com sabedoria, perseverança e fé. E ela argumenta que o propósito de Deus é que os gentios recebam indiretamente as bênçãos quando ele abençoa Israel. Aquilo que eu falei. A bênção fica suspensa. E através da fé forte daquela mulher, daquela determinação dela, ela atrai o poder de Deus para a vida dela e acontece a cura. Será que você está disposto a atrair a bênção do Senhor para a sua vida? Para os seus problemas, para as suas dificuldades, para a sua saúde, para as suas dúvidas. Será? A bênção do Senhor está aqui. Basta você se apossar desta bênção, através da oração, da fé, e você conseguirá. Aí Jesus recompensa aquela mulher de acordo com a fé perseverante dela e cura sua filha, como está no versículo 28 a 30. A bênção de cura estão a todos os discípulos que o adoram de verdade, que se prostram aos seus pés, que confessam Ele como o Senhor de suas vidas. Nós, discípulos de Jesus, precisamos perseverar em oração por nós mesmos ou pelos outros, e até mesmo em certas ocasiões, arrazoar. Essa palavra arrazoar, quer dizer, que eu tinha falado antes, era questão de discutir, questionar com Deus. Não é dar ordem a Deus, não é mandar a Deus, não, Senhor, tens que me curar, tens que fazer isso. Isso aí não está na palavra e não é de Deus. Você não pode dar ordem a Deus. Deus é soberano, Ele é todo-poderoso. Você não pode, ninguém pode dar ordem. Agora, arrazoar é discutir, questionar. Eu questionei naquele momento, cheguei com o Senhor, eu tenho uma filha de 3 anos, eu falei ainda agora. Isso é arrazoar. É dizer, Senhor, eu preciso conversar contigo, porque e daí? E Deus se agrada disso. Sabe? Pela fé.
Porque eu sei que Ele cura, eu sei que Ele pode. Então, por que eu vou dizer assim, não, eu vou me conformar com isso? Não, eu quero saber, Senhor, e aí? O que é que pode me fazer por mim? O Espírito Santo é uma pessoa que vive só até com gritos inexprimíveis, que diz a sua palavra. Ele tem ciúmes de nós, porque Ele nos ama demais. O Espírito Santo nos fala, no momento certo, aquilo que devemos dizer na oração. Você está tão perto de Deus que o Espírito Santo começa a lhe falar. E você ouve a voz do Espírito Santo. Não é com palavras igual com aquela mulher. É de espírito com espírito. Isso se relaciona, amados, com uma fé prática, perseverante pelo ouvir da palavra de Deus, como está no versículo 25. A nossa fé só tem valor quando a colocamos em prática. Pessoas que ouvem da palavra de Deus, mas não a praticam. Tem pessoas que dizem, eu conheço a palavra, já li a Bíblia 50 vezes, de Gênesis, Apocalipse, até os apócrifos, até os livros, e tudo. Mas não aplica um versículo sequer, então não adianta nada. Amados, precisamos, aquilo que nós aprendemos, precisamos aplicar na nossa vida. Sabe? Isso não tem valor. Só tem valor quando nós colocamos em prática. Em Tiago fala que a fé sem obras é morta. Os problemas que atravessamos nos levam ao pé de Jesus, como aquela mãe. Ela lançou-se aos pés de Jesus. Qual o problema que você atravessa agora? Que eu atravesso agora? A Bíblia diz que aquela mulher discerniu que sua filha estava endemoninhada. Discernir é ver com clareza. Ela viu com clareza. Não foi que alguém tivesse falado para ela, não. Aquilo veio na mente dela, poxa, minha filha está lá. Ela está possessa. A Bíblia diz que essa mulher, ela discerniu que a filha estava endemoniada. É ver o tamanho do problema em sua direção certa. Muitas pessoas que não têm discernimento, não têm direção. Andam sem objetivos claros. Para um lado e para o outro. Vacilando, não sabe se vai para cá, não tem uma direção, amado, não tem um objetivo, não conseguem chegar nos seus objetivos próprios e se perdem pelo meio do caminho. Nós precisamos ter objetivos na vida, amado. Aquela mulher sabia o que acontecia à sua casa, ela conhecia Jesus, sabia do seu poder. Nós precisamos conhecer Jesus. Vocês conhecem Jesus? Você sabe o que Ele pode fazer na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, dos seus discípulos? Mateus 15, 22, aquela mulher grita atrás de Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mateus 15, 22. Só aquele povo judeu sabia disso. Talvez no meio daquele desespero, ela queria chamar a atenção de Jesus. E ela disse aquela frase ali também, eu penso que era que chamar a atenção de Jesus. Porque quando ela falou aquela questão lá, filho de Davi, ele tomou um impacto. Como é que pode? Uma mulher dessa, imunda, gentia. E ela fala uma coisa que todo judeu conhece. Seja da Torá, seja do que for, mas conhece sabendo do Messias, que viria da raiz de Davi. Nós precisamos chamar a atenção do nosso Senhor para nós, amados, através da oração. Nós não podemos viver nesse mundo, nos atrativos deste mundo, isso aqui eu falo sempre. Às vezes, causa distração na alma da gente, as coisas que estão passando no mundo. Você, às vezes, está muito atraído por algumas coisas que estão acontecendo, status social, sabe? As coisas que estão acontecendo neste mundo aí, um atrativo mentiroso, falso, com o mundo como está. E as pessoas deixam de se voltar para Deus. Olham para esses objetivos pequeninos, que não são permanentes, os atrativos deste mundo. As baladas, não sei o quê. Olha, eu vou ver isso aqui, vamos para cá, e não sei o que mais. E cadê Deus na sua vida? E as pessoas, tem muitas pessoas que ainda dizem que são discípulos de Jesus. Não são. São nominais.
Nós precisamos chamar a atenção do nosso Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor pelas suas misericórdias e a graça dEle. Nossos problemas nos levam aos pés do Senhor. A perseverança na fé verdadeira consiste em confiar em Deus em todas as circunstâncias e permanecer fiel a Ele, mesmo sob grande aflição, sob qualquer problema, em qualquer circunstância que você esteja enfrentando, você continue confiando nele. Não importa as circunstâncias que você enfrenta. Pastor, você fala isso da boca fora? Não, fala porque eu vivi isso e vivo. Procuro viver, me esforço para isso. Prioridade a Deus, amado. Hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Eu falo para os meus discípulos, no nosso discipulado, eu falo sempre isso. Às vezes eu fico muito triste pelo que eu vejo neste mundo, nas pessoas que dizem que são crentes. Gente de megas igrejas por aí. Já falei para os meus discípulos algumas coisas, fui pesquisar algumas coisas, algumas igrejas aí, é a Hillsong, e dizem que é a igreja do escândalo, lá onde junta um monte de jovens, é permitido fazer tudo. Pode falar até nu, se for o caso, não tem problema, mas é permitido, nas conferências de sábado. Aquela igreja chamada igreja de escândalo. Amados, que transformação essas pessoas têm? É uma festa, dança, vem do jeito que você quiser, pode fumar, pode beber, fazer o que quiser, não tem problema, tudo é permitido. Jovens que poderiam ser líderes, poderiam estar ganhando almas para o Senhor, porque esse é o objetivo nosso aqui na terra, é ganhar almas para o Senhor. Não ser lustrabancos, não só ficar aqui e tudo mais, eu vou receber isso e não aplica na sua vida, saber que outras pessoas estão morrendo lá sem Jesus, ou estão sendo ensinados erradamente. Agora é o coach, é culto coach, sabe? Emocional, é aquelas coisas, não, e tudo, não é pecado, não, que isso? E a palavra de Deus, onde está, que transforma e que muda? Isso indigna a gente, amado, eu me indigno com isso, e fico triste de ver. As pessoas são muito atraídas por essas coisas. Essas coisas do mundo, que muita gente vê hoje, eu já vi isso, há muitos anos atrás. Muitas estão mudando a roupagem, a mesma coisa. As músicas, luzes de boate que tinha antigamente, aqueles negócios que rodam, fazer culto no escuro, não sei o quê. Isso tudo eu já vi, rapaz. Isso é boate, é coisa do mundo, é do diabo. Nós vivemos sob a luz de Cristo Jesus, amado. Vivemos sob a luz de Cristo Jesus. Nós queremos claridade, transparência, olhar nos olhos das pessoas e ver as pessoas que estão aí dispostas a receber a palavra de Deus, que muitas vezes até pode machucar, pode doer, mas tenho certeza que o Senhor vai amenizar, vai tratar, vai cuidar e vai transformar aquela vida. É isso que o Evangelho faz, é mudar pessoas. Para concluir, aquela cananeia voltou para casa tranquila, sob o poder da sua fé em Cristo Jesus, encontrou sua filha liberta do diabo, ela se humilhou e enfrentou com determinação todas as dificuldades que se apresentaram, ela prevaleceu pela fé. A jovem aflita não orou por ela mesma, mas sua mãe sim. A mãe reconheceu o poder de Cristo sem esmorecer. Ela abriu seu coração ao Senhor Todo-Poderoso e declarou sua necessidade e arrasou com o Senhor sobre a cura da sua filha. Os pais que oram pela sua família, amado, seus filhos, pelos irmãos em Cristo, por aqueles que lhe combatem, pode esperar a intervenção de Deus. Enfrente o inimigo de nossa alma, orando por aqueles filhos ou parentes que ainda não são salvos ou estão afastados de Cristo. Não desanime, sejam perseverantes em oração de fé verdadeira. Derramem-se aos pés do Senhor, arrazoem com Ele e você triunfará grandemente para a honra e glória do Senhor, do nosso Salvador. Amém, amados? Faça isso. Se coloque de pé, amados. Vamos orar.